Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Johanna, sou enfermeira, especialista em oncologia multidisciplinar e eu vou estar ministrando a disciplina de assistência de enfermagem em clínica médica. É, Alguns alunos, né, já tiveram outras disciplinas comigo e aqueles que ainda não me conhecem, né, sejam bem-vindos. A gente está aqui para aprender juntos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso. Aí aqui eu coloquei o nosso cronograma, como é que ele vai seguir. Aqui em observações a gente já tem aqui as datas dos nossos trabalhos. Hoje, como eu falei no grupo, né? Já tem aí no final dos slides um trabalhinho para vocês fazerem, um trabalhinho bem simples, né? Para vocês definirem o que é fisiopatologia, o que é terapêutica, propedêutica, porque são terminologias que nós vamos estar falando ao longo dessa disciplina. Então eu preciso que vocês já tenham um entendimento quando a gente for usar dessas palavras, tá bom? E para Com vocês nossas já irem. palavras, professora. Oi? É com nossas palavras, né? Pode pesquisar na internet, né? A Ah, definição sim. dessas palavras, tá bom? Tá bom. Aí vocês vão me entregar no dia primeiro. Eu achava que era amanhã. Acho que eu coloquei amanhã e me arrependi, né? Coloquei pro dia primeiro, então. Mas aí é para vocês, se for possível, né? Vocês já deem uma pesquisada hoje, já façam essa definição para que a gente possa dar continuidade à disciplina, né? Porque quando a gente for entrar mesmo, né? Hoje a gente vai ter aí uma aula bem tranquila, né? Uma aula introdutória sobre clínica médica. Mas quando a gente for mais a fundo em clínica médica, a gente precisa já saber essas terminologias. Então, se for possível, né, vocês já façam essa pesquisa. E aí, no dia 9/4, nós vamos ter outro trabalhinho. A gente vai estar falando aí ao longo, né, dessa disciplina sobre a fisiopatologia das doenças, as suas terapêuticas, propedêuticas. E ao final, né, para fechar essa disciplina, a gente vai estar falando sobre o processo de morrer, o processo de morte, como que se dá os cuidados e o preparo no corpo pós-morte. Então, o nosso trabalhinho do dia 9/4, já para finalizar a nossa disciplina, vai ser sobre essa temática, tá? Sobre o processo de morte, processo de morrer ali e os tipos de óbitos, né? Como que se dá esses cuidados. E aí a gente vai ter aí, né, no dia 9, vai ser uma sexta-feira, e aí vocês me entregam na segunda, dia 12/4. Nossa provinha já está marcada também, vai ser dia 14/4. Aqueles, né, que não conseguirem fazer a nossa prova por algum motivo, a segunda chamada será aplicada dia 19/4. Lembrando que o aluno que perder, né, a prova, ele pode estar dando entrada na segunda chamada pela secretaria, tem o prazo de 72 horas e espero que não ocorra, né, como a gente fez aí a disciplina de saúde da mulher, todos foram maravilhosos, né, não teve recuperação, mas caso ocorra, a nossa prova de recuperação, né, o exame final, será dia 16/4 de 2021. Então, hoje, dia 29/3, como eu falei, vai ser uma aula introdutória, né, sobre clínica médica, o processo de saúde e doença. Quem aqui já teve, né, a disciplina de saúde coletiva? Alguns já foram comigo, né? A gente já falou sobre isso, a gente vai dar uma reforçada, trazendo aqui para a clínica médica. A nossa função enquanto enfermagem e o que seria aí a abordagem holística no cuidado do paciente. Porque a enfermagem, ela é basicamente isso, sempre olhar o paciente numa visão holística. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa temática. E no decorrer da disciplina, como eu falei para vocês, né, a gente vai estar vendo anatomia, fisiopatologia, farmacologia, propedêutica e terapêutica, todos esses sistemas que estão aqui abaixo, né?
cardiológico, endócrino, gastroenterológico, hematológico, infectologia, nefro, neurológico, nutrólogo, oncológico, respiratório, reumatológico, imunológico, esquelético e tegumentar. Então, ao longo aí da disciplina, a gente vai estar vendo toda essa abordagem de cada um desses itens que eu citei, de cada sistema. Então, do cardiológico, a gente vai ver anatomia, vai ver a fisiopatologia, todos esses itens que a gente citou. Então, por isso, como eu falei, é importante que a gente saiba, né, o que a gente vai estar vendo aí no decorrer dos dias, né, em cada sistema. Aí dos trabalhos, né, eu já falei, vocês vão me entregar aí o trabalho dia 1º, na quinta. Cadê? Aí, como eu falei também, né, sobre aqui o processo de morte, né, de morrer e os cuidados com o corpo pós-morte. E aí, dentro aqui dessa unidade do processo de morte, de morrer, e os cuidados com o corpo pós-morte, a gente vai ter também uma prática laboratorial, que vai ser no dia 13/4, na terça-feira. Então, vocês já anotem, já se programem para a gente ir, né, para o laboratório. A gente vai estar fazendo aí essa introdução sobre o processo de morte, sobre os cuidados com o corpo, sobre o preparo, né, ali do corpo pós-morte. E aí vocês já se preparem, né, se organizem aí, né, quem trabalha, para tentar ir, né, para a nossa prática. E aí sempre lembrando, né, que toda aula de laboratório já é um preparo para o nosso estágio, para o nosso campo de trabalho. Então, é tudo padrão, né? Com a roupinha branca, com seu jaleco, com seu sapato, tudo organizadinho. E aí, o que a gente leva? O que vocês levariam para um campo de estágio? Ah, eu levaria XX coisa. Então, é as mesmas coisas. O laboratório é um ensaio para o estágio de vocês, tá bom? E também, né, para o futuro trabalho. Aí, no dia 14/4, vamos ter a prova. Na quinta, né, 24 horas após, vocês me entregam as provas. No dia 16, eu entrego as notas para vocês. E aqueles que estiverem de recuperação, eu já vou estar enviando a prova. E no dia 19, aqueles que ficaram de recuperação me entregam a prova. E quem não conseguiu fazer a prova, que entrou com recurso, né, para a segunda chamada, vai estar fazendo no dia 19/4, na segunda-feira. Então, resumidamente, o nosso cronograma é esse. Sobre o nosso trabalhinho, eu vou pular lá para essa parte para eu explicar para vocês, tá bom? Opa, passei demais. Aqui, ó, o que eu coloquei? Um trabalhinho, nosso primeiro trabalho. Lembrando que a nota total de trabalho são 3 pontos. Então, nós vamos ter 2 trabalhos, cada um valendo aí 1,5. E aqui, cada questão vale meio ponto. O que eu quero que vocês façam? Que vocês definam. O que é definir? Falar o que é fisiopatologia, o que a fisiopatologia estuda, para que serve, quais são os objetivos da fisiopatologia, propedêutica clínica, terapêutica. É isso que eu quero que vocês façam. Que vocês aí, como é que se possa falar? Desmiucem, né, no popular, cada terminologia dessa, para que a gente possa estar trabalhando aí no decorrer quando estivermos falando dos sistemas, tá bom? Então, é basicamente isso o nosso trabalhinho, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho, quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos voltar para lá. Falamos, né, sobre o cronograma, o trabalho, e agora vamos dar início à nossa aula. Enfermagem em clínica médica. O que seria a enfermagem em clínica médica? É basicamente a enfermagem cuidando aí, né, dos adultos, né? Geralmente, nas clínicas médicas, a gente tem
o maior número de idosos, porque os idosos eles estão sempre mais vulneráveis ao adoecimento, mas também, né, é comum a gente encontrar pessoas mais jovens, adultos, enfim. E o que a gente vai estar fazendo na clínica médica? Como eu falei anteriormente, né, a gente vai estar vendo aí a questão da fisiopatologia, terapêutica, propedêutica, tudo isso para quê? Para que a gente possa entender a doença do nosso paciente e que dessa forma a gente possa prestar um atendimento, uma assistência adequada conforme a necessidade da patologia desse doente, né, desse paciente. E aí é importante ressaltar que, inclusive, nós mencionamos isso na aula de saúde da mulher, né? Nossa última aula, ou penúltima, a gente falou sobre assistência de enfermagem durante o parto, que é sempre o quê? Humanizar, né? Nós não somos só técnica, nós somos humanos, né? E como humanos a gente deve tratar o outro. Eu sempre gosto de dizer que você atenda o seu paciente como você gostaria de ser tratado. Às vezes a gente fala assim, trata como se fosse, pensa se fosse a sua mãe, se fosse seu pai, se fosse seu irmão. Mas eu acho assim que tem um peso muito grande quando a gente fala sobre estar doente e como eu quero ser atendida, né? Eu quero ser atendida de forma respeitosa, de forma ética, né? De forma que respeite a minha autonomia enquanto paciente. Então, é tudo isso que eu quero que vocês absorvam, né? Durante aí a nossa jornada aí nas disciplinas. Que não é só técnica, não é só eu ir lá, chegar, fazer um acesso no meu paciente, fazer um curativo, não. É um contato. Nós, enquanto enfermagem, somos quem mais tem contato com o paciente. Então, nós somos aí o apoio desse paciente. E aí, como eu falava, né? É muito importante a gente ver o indivíduo não só, né, a questão aí da patologia, mas como está escrito aqui, né? É muito importante considerarmos este indivíduo como um ser completo e complexo, bio, psico, sócio e espiritual. Então, em todos os âmbitos do ser humano mesmo, né? Como a gente já falou também, lá em saúde coletiva, né? Ali no processo de saúde e doença, a gente viu que no decorrer aí da história, né, desse processo, a gente tinha a teoria de unicausalidade, que era tudo se acreditava que se dava, né, ali por um antígeno, né? E hoje não. Hoje nós temos aí já pela Organização Mundial de Saúde que não é apenas, né, uma doença física, né, um estado físico que define essa pessoa estar doente, mas sim todos os outros componentes, né, como a gente viu aqui, né, bio, psico, social, espiritual. E aí entra a questão religiosa também, né? Por exemplo, os pacientes que são testemunhas de Jeová são pacientes que eles não aceitam transfusão sanguínea. Então, nós, enquanto equipe, nós sabemos a importância da transfusão sanguínea para esse paciente. O que a gente vai poder fazer? Orientar, né? Olha, o senhor está precisando fazer essa transfusão por isso, isso e isso. É nisso que a gente vai estar trabalhando o quê? A patologia e em que nós vamos poder assistenciar diante da patologia do nosso paciente. Então, eu vou chegar para ele, vou orientar, vou falar para que vai servir aquele tratamento, mas se o meu paciente disser não, eu não quero fazer essa transfusão, a minha religião não permite, nós vamos fazer o quê? Né? Respeitar ali a orientação religiosa do nosso paciente. E aí a gente vai ter ali um termo, né, para que ele assine, assinando ali, né, a decisão dele, né, dando sempre autonomia para esse nosso paciente. Cadê? Então, né, chamaremos de paciente o indivíduo doente. Este termo deriva do verbo no latim que significa sofrer, cuja conotação está associada à dependência.
Muitos estão usando o termo cliente, que também vem do latim, mas significa apoiar-se. Esse termo cliente, né, o seu significado, ele se torna até melhor, né, que é apoiar-se, que é isso que a gente está ali fazendo, né, prestando nosso serviço como uma forma de apoiar uma pessoa que está ali vulnerável, né. Então, sobre essa questão da dependência, né, só quem ficou doente aqui, ou que já esteve, né, com um parente, um amigo, enfim, internado, ou mesmo em casa, sabe o quanto é ruim, né, você não poder, às vezes, levantar para ir ao banheiro sozinha, fazer ali as atividades do seu cotidiano. Então, imagina só, esse paciente ele está privado, né, da sua vida ali, da sua rotina. Então, é muito ruim. E às vezes esse paciente ele está sozinho. E os idosos é que fica bravo mesmo, porque chega a um ponto, né, que eles ficam dependentes total de uma outra pessoa, o que é muito ruim para a autoestima, né, ali para a questão psicológica mesmo da pessoa. Então nós vamos ser esse apoio, e como eu já estou falando, e volto a repetir, a gente sempre vai estar vendo o nosso paciente como um todo e vendo em que nós podemos assistenciar para a melhora da estadia desse paciente ali no ambiente hospitalar. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Tudo bem aí? Estão acordados? Vamos lá. Tá bom. Aí como a gente falou, né? A clínica médica é a especialidade médica que trata de pacientes adultos. Também no Brasil conhecida como medicina interna. E como eu já vinha falando, os principais objetivos, né, da clínica médica é identificar os cuidados de enfermagem nas principais patologias de cada sistema, que é isso que a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina. Lá no sistema da cardiologia, né, cardiovascular, por exemplo, a gente vai estar vendo quais são as patologias ali que tem mais incidência, né, e vamos estar falando sobre elas e de que forma, enquanto enfermagem, a gente pode oferecer os nossos cuidados. E aí vai ser abordado fisiopatologia, que é o que vocês vão pesquisar, sinais, sintomas, tratamento, diagnóstico e os cuidados de enfermagem. Nos cuidados de enfermagem, a gente tem o SAI, né? O SAI é Sistematização Assistencial de Enfermagem. Quem faz isso aí é o enfermeiro, né? Ele vai olhar o paciente e vai ver ali quais são as necessidades e diante das necessidades daquele paciente, ele vai implementar um plano ali de ação, né? Ou um plano de ações para aquele paciente, para melhoria e para a melhor estadia dele ali no ambiente hospitalar. E o técnico de enfermagem, ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse plano. E eu também gostaria de dizer que o técnico de enfermagem que está ali em contato com o seu paciente, ele também sabe quais são as necessidades do paciente e às vezes o enfermeiro, né, passou ali despercebido. Então, é sempre bom a gente fazer o quê? Ter ali reuniões multidisciplinar, né, multiprofissional. Eu já vi, eu não sei se foi no PS, onde o médico ele passa em cada leito, vai enfermeiro, médico, técnico, psicólogo, a equipe que tiver fisioterapeuta, a equipe que tiver na unidade que cuida daqueles pacientes, se reúnem e vão ali em cada leito, vendo as necessidades, né, do paciente e atribuindo as ações para cada profissional. Acontece também, né, por exemplo, ali na clínica, não é clínica, é o CAPS, né? O CAPS Samaúma, que é de saúde mental. Também ocorre dessa forma, né? Tem reuniões da equipe multiprofissional para detalhar e ver, né, o que cada profissional pode fazer para a melhoria ali dos pacientes. Então é interessante, né, a gente trazer, nem que seja aí enfermeiro e técnico, para levantar quais são os cuidados, né, necessários ali para aquele paciente. Então, os nossos objetivos aqui em clínica médica é esse: identificar a patologia do nosso paciente, quais são os cuidados que ele precisa e executar.
aí saúde, né? Eu trouxe o mesmo conceito que nós vimos lá em saúde coletiva, do que é saúde, né? Sempre eu cito o exemplo de que nós costumamos fazer, que são as pessoas falarem assim: oi, fulano, tudo bem? Como é que tu tá? Aí o fulano responde assim: ah, eu tô bem, tô com saúde, né? Como que saúde fosse apenas a ausência de doença. E nós já descobrimos, né, que não é, né? Se esse senhor, né, essa pessoa que eu pergunto, ela tá ali desempregada, tá sem ter os mantimentos para sua casa, o que tem acontecido muito, né, gente, nessa pandemia. Coisas assim muito tristes, né? Os trabalhadores aí, eu não sei se vocês viram aquele caso de, acho que foi sábado, de um motoboy que estava voltando para casa, teve sua moto apreendida, enfim. Então, assim, essa pessoa que está passando ali por dificuldades financeiras, será que ela está mesmo bem? Certamente que não, né, gente? Então, não é simplesmente ele não ter uma doença física, uma doença notória, né, palpável, mas se ele não está bem em todos os ângulos, né, da sua vida. Opa, voltei. Como eu falava, né? Se essa pessoa, né, ela não está bem em todos os âmbitos da sua vida, então ela não está, né, com saúde, porque saúde, aí segundo a definição da OMS, é o quê? É um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença, segundo aí a Organização Mundial de Saúde em 1948, né, que surgiu aí essa definição. Então, é exatamente para quebrar ali, né, a teoria de unicausalidade, que era o quê? A pessoa doente era só aquela que tinha ali um antígeno detectável, né? E não é. Claro que não se exclui, né? A pessoa pode sim, né, ter ali um antígeno, porém, existe também outros âmbitos que definem a saúde. E aí, continuando, né? A saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E aí é aquilo que a gente vem falando aí no decorrer das disciplinas, né? Nós temos aí os 3 níveis, né, de prevenção, nível primário, secundário e terciário. Então é agora, na clínica médica, que é a hora de implementar esses níveis de prevenção, de forma aí de reduzir, né, a estadia desse paciente na internação, de evitar ali, vamos falar aí sobre úlcera por pressão, né? É o momento de nós agirmos e evitar que esse paciente tenha mais comprometimentos de saúde durante a sua internação. Então é agora que entra a prática, a execução de tudo que a gente vem mencionando aí no decorrer das aulas. O processo saúde e doença, né? Como a gente já falou também em outras aulas, eu trouxe aqui o resumo, né? Quando o corpo é ameaçado ou sofre uma lesão, a sua resposta pode envolver alterações funcionais e estruturais. Essas alterações podem ser adaptativas, ter aí um efeito positivo, ou de uma adaptação, revelando aí um efeito negativo. Vai depender aí de cada organismo e dos mecanismos de defesa também de cada corpo. Como eu falei para vocês, geralmente o índice maior de internações é em pessoas idosas. Por quê? Porque são mais vulneráveis. A idade, né, ela já traz consigo esses adoecimentos, né, por exemplo, a osteoporose, a diabetes, né, a hipertensão. Entra aí também a questão, né, que a gente já viu lá na saúde da mulher, do climatério, da menopausa. Então, existem aí várias alterações a nível, né, fisiológico, onde vai acontecer aí um rebaixamento, né? Então, a maioria dos pacientes são idosos. E aí a adaptação, né, o que num jovem não traria aí uma internação, em um idoso vai acarretar uma internação que às vezes, né, até a longo prazo. E aí saúde, nós já falamos, né?
a definição, que não é apenas a ausência de doença, mas todos os âmbitos da vida aí da pessoa, né? A homeostasia, o que é a homeostasia? É a busca de um equilíbrio entre o meio interno, o organismo e o agente agressor, a doença. Então, o que seria a doença? É a perturbação da saúde, ou seja, um distúrbio da homeostasia, né? Aqui a gente busca que o ser humano ele esteja nessa homeostasia, que é o quê? O equilíbrio, né? Que ele esteja bem ali em todos os âmbitos da sua vida. E quando nós temos a presença da doença, é ali, né, uma interferência nessa homeostasia. E aí a função da enfermagem é o quê? Conhecer, né, os sinais e sintomas ali das doenças, conhecer as patologias e poder levar aí os cuidados necessários para o nosso paciente para atender as necessidades básicas, né? E é importante que a enfermagem saiba trabalhar com todos os níveis de prevenção, que foi o que eu já comentei, que é exatamente para saber o que vai fazer, né? O que eu posso fazer para diminuir a estadia do meu paciente, o que eu posso fazer para dar uma estadia, né? Um ambiente mais confortável, um ambiente mais familiar para esse paciente. Por quê? Porque, veja bem, esse paciente está fora da casa dele, esse paciente, como eu falei, ele está privado, né, ali da sua rotina. Então, é muito ruim você estar internado, você perde ali a autonomia, né, muitas funções você vai precisar fazer com auxílio de alguém. Então, isso pode acontecer, acarretar o quê? Esse meu paciente ficar ali depressivo, ficar com baixa autoestima. Então, eu vou estar sempre buscando ações para que eu possa melhorar, para que eu possa prevenir essas questões, né, em todos os âmbitos ali da saúde do meu paciente. Aí, a abordagem holística no cuidado ao paciente. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de enfermagem, falou o nome enfermagem, a gente já vai estar falando aí de profissionais que têm essa visão holística. É por isso que, né, a enfermagem, ela não pode ser, eu vou fazer enfermagem, vou fazer o técnico de enfermagem, simplesmente para eu ganhar dinheiro. Não vai dar, porque é preciso ter essa visão holística, é preciso reconhecer o outro como um ser humano. E como a gente tem visto muito, né, eu até já mencionei sobre isso, muito tem se falado sobre empatia, né? As pessoas postam, as pessoas fazem frases, mas na prática, muitas das vezes essa empatia ela é negligenciada, né? Ela não acontece. Então, é sempre olhar o outro como eu gostaria de ser tratado. Se eu estivesse naquela situação, né, em um leito ali de um hospital, totalmente dependente dos cuidados das outras pessoas, o que é que eu queria fazer, o que é que eu queria que fizessem por mim? É exatamente se colocar mesmo, de fato, no lugar do outro, dentro ali, né, das possibilidades possíveis da nossa atuação. Então, a palavra holístico, ela vem aí do termo holos, que significa todo ou inteiro. O holismo é um conceito criado por Jane Christian, em 1926, que o descreveu como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, que é maior do que a soma das suas partes. Então, como a gente já vem repetindo ao longo dessa aula, é simplesmente eu olhar para o meu paciente além, né, daquela patologia, né, vamos dizer aí, um paciente, deixa eu ver, que está ali por um AVC, por exemplo, né? Então, eu não vou olhar apenas ali para aquele AVC, né? Vamos dizer que meu paciente ele já está ali com úlcera por pressão. O que eu posso fazer para eu melhorar? Fazer aí a troca de decúbito, né? De 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Vai depender da necessidade desse paciente. Hidratar a pele desse paciente que está prejudicada. Questão do sono prejudicado. Por que o meu paciente está com sono prejudicado? Porque tem que fazer as medicações e acende muito a luz, ou então eu estou fazendo esses medicamentos, né, ali pela madrugada. O que eu posso fazer? Vou ver aqui o prontuário do meu paciente, vou olhar aqui o aprazamento das medicações e ver se é possível, né, eu fazer
essas medicações ali antes do horário que esse meu paciente costuma dormir. Outra coisa, a questão que a gente vai ver mais pra frente também, da perfusão prejudicada, o que a gente pode estar fazendo. Então, é sempre olhar e ver o que é que eu posso fazer para melhorar, né? Para prevenir, para cuidar. A enfermagem é a arte de cuidar e a ciência cuja especificidade é a assistência e cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e holístico, desenvolvendo aí de forma autônoma ou em equipe atividade de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde, tendo todo o embasamento científico para tal. Então é para isso que nós estamos estudando, né? Para que a gente conheça as patologias e aí, né, entrar com os nossos cuidados. Então, como eu falei para vocês, né, a enfermagem ela nunca pode ser apenas, né, visada pela questão salarial, até porque, né, os técnicos de enfermagens trabalham muito. Aqui muitos já sabem, né? A minha mãe ela é técnica de enfermagem há quase 30 anos. Então, eu tenho uma admiração não só pela minha mãe, que é técnica de enfermagem, mas por outros colegas também de profissão, porque é um trabalho lindo e mal, né, muito mal pago, muito mal remunerado, assim também como enfermeiro. Então, isso aqui, dizem assim, enfermagem por amor, né? Talvez seja por amor mesmo, né? Amor ao próximo, amor ao cuidado. E aí, o grande desafio da enfermagem é reconhecer as diferenças individuais de cada paciente, cada cliente, para assim atendê-lo individualmente. E aí, como eu falei para vocês, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, cuida dele como se fosse um filho, né? Aí eles falam aqui, né? Essa relação, embora poderosa, não reflete o tipo de parceria que está proposto. Pode haver desigualdade, superproteção, superioridade e até mesmo descaso, né? Se a gente for tratar nosso paciente como um filho. A outra forma de abordagem que a gente costuma ouvir é que devemos tratar o paciente como nós gostaríamos de ser tratados. Isso pode ser muito bom ou desastroso, porque dependerá do grau de autoestima do cuidador. Tá, vamos pontuar isso aí. O que eu costumo falar? Eu sei que todos nós temos problemas, né? Na nossa casa, problemas familiares. Isso aí, né? Qualquer pessoa ela vai ter os seus problemas. Só que, a partir do momento que eu chego no meu ambiente de trabalho, cheguei na porta ali do meu ambiente de trabalho, eu vou deixar os meus problemas lá fora, né? Eu não vou tratar com indiferença meu paciente, os meus colegas, agir de uma forma, né, ali errônea, de uma forma áspera, simplesmente porque eu estou com problemas, porque o meu colega também tem problemas, o meu paciente também tem problemas. Então, eu vou saber, né, diferenciar ali o meu profissional e o meu pessoal. Tem pessoas, né, que têm dificuldade, de fato, de fazer isso, mas ali pela ética, né, o correto é isso, né, deixar os nossos problemas fora. Tá? O mais importante de tudo é atender o paciente de maneira como ele mesmo gostaria de ser tratado. Para isso, o profissional deverá conhecer a necessidade de cada indivíduo e ter a sensibilidade de atendê-lo de forma respeitosa e ética. Que é o que nós falamos, né? Então, ali no decorrer que eu vou conhecendo meu paciente, vamos dizer assim, a dona Sebastiana, lá na casa dela tem um monte de plantinha, né? Gosta ali de regar as plantinhas. O que eu posso fazer para melhorar ali a autoestima da dona Sebastiana? Eu vi ali uma flor, vou levar uma flor para ela, né? São coisas assim, são detalhes, são pequenas coisas, entendeu? Que a gente está vendo o nosso paciente individual, né? As necessidades, os gostos desse meu paciente. E aí, como eu falei para vocês, né? Sobre a questão da perfusão, né? Aqui a gente tem não sei se vocês viram, né? Repercutiu muito, acho que foi semana passada, sobre essa técnica da mãozinha, onde uma enfermeira ela fez, né, a mãozinha, colocou aí água, né? Eles falaram água quente, mas acredito que não água quente, mas água morna, né? Porque senão eu teria aí uma lesão, né, na pele do meu paciente. Então vamos dizer que ela colocou água morna dentro dessa luvinha
porque ela não estava conseguindo ver aí a questão da saturação desse paciente. Então ela usou dessa técnica para poder conseguir, né, avaliar aí a perfusão do nosso paciente. E com isso ela trouxe também o que? Esse paciente estava internado na UTI, e nós sabemos que o paciente que está na UTI, né, principalmente agora, nesses casos de Covid, ele está sozinho. Então a mão, ela também foi, né, ali uma forma de mostrar que tem alguém com ele, mostrar que tem pessoas ali cuidando dele, que ele não está sozinho. E eu achei muito lindo essa atitude, sabe? São pequenas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Eu sei, gente, que, né, quem está atuando como técnico de enfermagem, principalmente nessa época que a gente está vivendo, de pandemia, tem sido dias muito difíceis, né? A gente tá ali, de repente morre uma pessoa, um amigo nosso, um parente, pessoas do nosso convívio, né? Então tem sido dias difíceis, imagina para esses profissionais, né, que estão ali na linha de frente, vendo todo dia, né, pessoas entrarem e não saírem, né? Então são pequenas atitudes que vão mudar, né, o dia a dia ali, né, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, principalmente, né, dos nossos pacientes. E aqui eu coloquei outros 2 exemplos. O paciente agradece em guardanapo o atendimento do enfermeiro. No caso aqui, esse era o enfermeiro, porém ele estava atuando como técnico de enfermagem. E aí o paciente escreve assim: esse enfermeiro é bom, ele tem paciência com a gente para dar banho. Esse paciente não estava falando, porque ele estava com a traqueostomia, então ele não estava conseguindo falar. Então ele escreveu nesse bilhete o agradecimento dele a esse técnico de enfermagem, porque provavelmente, né, teve ali outros técnicos que não têm muita paciência, né, trata com descaso, com ignorância os pacientes, né, trata mal às vezes por estar sobrecarregado, tirar muitos plantões, né, para poder ali manter a casa, e aí acaba tendo aí um tratamento inadequado, né, deixando aí a desejar. Nessa outra imagem a gente também tem aqui outro paciente, né, e as filhas dele, que também estão aqui agradecendo pela equipe, né, que cuidou dele aí no hospital. Então, tudo isso é muito importante. É o que isso eu quero falar para vocês, né, que são detalhes, né, é sempre ver o nosso paciente como um ser individual, analisar a sua patologia, analisar toda a sua estrutura, né, física, emocional, psicológica, social, espiritual, e oferecer sempre, né, aí melhoria para ele, prevenção, proteção, a reabilitação também, né? E é isso, gente. O resumo da nossa aulinha de hoje é essa. Aí que o nosso trabalhinho e as nossas referências.